Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo aí. Meu nome é Felipe, sou engenheiro mecânico, fundador da TMR Soluções de Engenharia. Hoje eu venho trazer um formato um pouco diferente dos vídeos que eu estava trazendo anteriormente, né? Que é um formato mais explicativo, e eu quero falar um pouco sobre o assunto de ventilação natural. Muita gente tem dúvidas sobre ventilação natural, né? Então eu escolhi esse tópico para trazendo hoje, falando um pouco melhor sobre os conceitos, os diferentes tipos de ventilação natural que a gente tem hoje em dia, tá? Como vocês podem ver, o desenho técnico não é muito meu forte, né? Então, espero a compreensão de todo mundo aí, e eu vou tentar explicar um pouco melhor, falado mesmo, os tipos e como que funciona os conceitos de ventilação natural dentro de um recinto, dentro de um galpão, dentro de um espaço um pouco mais reduzido, tá bom? Então vamos lá. Ventilação natural, basicamente é a ventilação formada pela ação dos ventos naturais, né? A gente não tem atuação então de ventiladores ou sistemas de ventilação artificiais, ventilações mecânicas, né? Depende muito do tempo, depende muito de temperaturas diferenciais de temperatura, tá? Para estar fazendo essa ventilação natural dentro de um galpão, dentro de um local ali com exatidão, tá? Então nós temos três tipos de ventilação natural. A primeira é a ventilação por efeitos de temperatura, né, que é o chamado efeito chaminé. Então, efeito chaminé. Felipe, como que funciona o efeito chaminé? O efeito chaminé basicamente funciona de acordo com diferenciais de temperatura, tá? Se eu tenho uma entrada de ar inferior, aqui tem uma temperatura tal, temperatura externa igual a 30 graus Celsius, tá? Se ela entra a 30 graus Celsius, o interior do ambiente ele tem que estar com uma temperatura interna igual a 25 graus Celsius. O que vai acontecer com isso aqui? Eu vou ter que implementar aberturas na parte superior do meu galpão para que o efeito chaminé aconteça e eu reduza a temperatura dentro do ambiente, tá? Então o que vai acontecer? Esse ar ele vai entrar e vai subir. A gente sabe que quanto maior a temperatura, menos denso é o ar. Então, quanto menos denso for o ar, mais ele vai subir, tá? Então, esse ar que entra a uma temperatura de 30 graus Celsius, o ar que é mais frio, ele vai descer, né? Ele vai descer, vai formar um colchão de ar aqui em cima, tá? Para que não forme esse colchão de ar, o que a gente tem que fazer? Colocar aberturas aqui em cima, na parte do galpão, tá? Para que esse colchão de ar aqui saia para fora do ambiente interno, fazendo com que a temperatura dentro desse ambiente reduza. Ela cai e chegue à temperatura que a gente deseja, né? Se caso a gente fizer os cálculos e ver que a gente não vai conseguir, somente com ventilação natural, retirar toda essa temperatura, esse ar quente de dentro do galpão e reduzir a temperatura que a gente deseja, aí sim a gente implementa então ou um sistema misto, que seria uma ventilação mecânica auxiliada com uma ventilação natural, tá? Ou somente ventilação mecânica, tanto para insuflar quanto para exaurir ar desse ambiente, tá? Essa é a primeira, então, efeito chaminé. A segunda, efeito de ventilação cruzada. O que é a ventilação cruzada, Felipe? São aberturas, né, que vão estar ou no mesmo plano de altura ou num plano diferente de altura, só que em lados opostos da parede. Então, o ar entra por aqui, vem para cá e sai pelo outro lado. E assim ele causa então um diferencial de temperatura, como no efeito chaminé, renovando o ar de dentro do ambiente e reduzindo a temperatura do ambiente interno, tá certo? Uma outra possibilidade que a gente tem
dentro da ventilação cruzada ao invés de colocar na mesma altura, né, uma entrada e uma saída de ar, a gente coloca uma diferença de alturas, tanto na entrada quanto na saída, para que esse ar que entre, ele recircule melhor dentro do ambiente e consiga renovar o ar muito melhor dentro do local ali a ser renovado, né? Fazendo com que o ar passe por mais lugares no ambiente, não fique só na parte superior, tá? Para ter uma sensação, para quem está trabalhando ali dentro do local, ter uma sensação de renovação de ar, que também passe pela pele do trabalhador ali, né? Que talvez ele está executando um trabalho manual ali dentro que demande do seu metabolismo, tá? E assim o ar passe por eles ali e saia para o exterior, também reduzindo a temperatura dentro do local ali a ser renovado dentro do galpão. Esse é o método mais utilizado hoje em dia. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui é não deixar zonas mortas, que a gente chama de zonas mortas, porque o que acontece? O ar ele fica recirculando aqui dentro do ambiente e ele não sai do ambiente. E se caso eu estiver manipulando algum processo químico, algum agente químico, algum agente biológico ali dentro do ambiente que não tenha ventilação localizada, que a gente chama de braços extratores, de coifas, né? Pode ser que esse ar não seja renovado e chegue até as vias respiratórias das pessoas que estão dentro do ambiente. E o terceiro método, então, deixa eu apagar aqui, o terceiro método vai ser ventilação simples, ou com somente uma abertura também, ou aberturas do mesmo lado da parede, né? Esse método ele é muito utilizado em locais mais reduzidos, tá? Em salas, por exemplo, que você tem uma área bem reduzida, a gente pode estar utilizando esse método para estar fazendo essa circulação de ar ali no ambiente, tá? Ele não é muito efetivo, igual ao de ventilação cruzada, mas ele também funciona em alguns casos, tá? Em locais que a gente tem uma abertura, a gente pode estar utilizando essa mesma abertura tanto para a entrada, recirculação de ar dentro do ambiente, e aí o ar vem e sai pelo mesmo local, tá? Igual eu falei, esse método ele não é eficiente, mas para áreas que tem um espaço muito reduzido, ele pode funcionar se bem projetado, tá? Ou também a gente pode estar utilizando duas aberturas no mesmo lado da parede. Ele vem, recircula e ao invés de sair pela mesma abertura, ele sai por outra abertura na mesma face da parede, tá? Basicamente esses são os três métodos, tá? De ventilação natural. Se caso tiver alguma dúvida, eu vou deixar um texto aqui explicativo, explicando um pouco melhor sobre cada um desses métodos. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente que a gente vai estar tirando todas as dúvidas de vocês aí, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.